Meu nome é Henrique. Tenho 60 anos. E o que vou te contar hoje mudará para sempre a forma como você vê sua própria família. Há apenas 3 dias. Meu próprio filho Damian e minha nora Melissa nos empurraram. A mim e a minha esposa Helena. De um penhasco de quase 30 metros. Enquanto eu estava ali, quebrado e sangrando, ouvi o sussurro desesperado da minha mulher, Henrique. Não se mova. Finja-se de morto. Mas isso não foi o pior. O pior foi quando Helena revelou a verdade mais terrível que um pai poderia ouvir. Um segredo que nossos filhos haviam guardado por 25 anos. Durante 4 décadas. Helena e eu construímos o que acreditávamos ser a família perfeita. Acordávamos todas as manhãs em nossa pequena casa num bairro residencial, onde o aroma do café fresco se misturava com o canto dos pássaros. Helena trabalhava como professora na escola primária local e todas as tardes voltava com histórias de seus pequenos alunos. Eu tinha minha oficina de carpintaria, onde criava os móveis mais bonitos que se possa imaginar. Minhas mãos, ásperas mas delicadas, transformavam um simples pedaço de madeira em uma obra de arte. Tivemos 2 filhos, Ricardo, nosso primogênito, e Damian, 5 anos mais novo. Ricardo era a alma da casa. Sempre rindo. Sempre me ajudando na oficina. Sempre protegendo sua mãe de qualquer preocupação. Damian era diferente. Mais reservado. Mas eu o amava com a mesma intensidade. Como pai, nunca se tem favoritos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Aos domingos, depois da missa, toda a família se reunia ao redor da nossa mesa de carvalho, que eu havia entalhado com minhas próprias mãos. Ricardo nos contava sobre seus planos de estudar engenharia, enquanto Damian permanecia em silêncio, apenas beliscando a comida em seu prato. A vida era simples, mas bonita. À tarde, Helena e eu passeávamos pelo caminho que rodeava nossa cidade, falando sobre nossos sonhos, como veríamos nossos netos crescer, como envelheceríamos juntos naquela mesma casa. Nunca imaginei que esses passeios eram um treinamento para o que quase nos matou. Nos fins de semana, Helena organizava reuniões de família, onde vinham suas irmãs Gabriela e Irene com seus maridos e filhos. A casa se enchia de risadas. Crianças correndo por toda a parte. Mulheres compartilhando receitas na cozinha, enquanto os homens consertávamos algo no pátio. Helena era minha companheira perfeita. Depois de 40 anos de casamento, ela ainda me trazia flores silvestres que colhia a caminho do trabalho. Me ajudava a segurar as peças de madeira enquanto eu as cortava na minha oficina. E eu a ajudava a corrigir as provas de seus alunos. Éramos uma equipe. Uma unidade inquebrantável. Ou assim eu acreditava. À noite, sentávamos-nos na varanda para olhar as estrelas, planejando nosso futuro. Falávamos em viajar quando nos aposentássemos, em ver o oceano pela primeira vez, em construir uma casa menor quando nossos filhos formassem suas próprias famílias. Mas a felicidade perfeita, como eu descobriria anos depois, muitas vezes esconde as tragédias mais profundas. Quando Ricardo completou 20 anos, algo mudou em nossa família. Ele começou a discutir com Damian por coisas que eu não entendia. Eu os ouvia sussurrar no corredor e eles se calavam quando eu aparecia. Helena me dizia que era apenas coisa de irmãos e que passaria. Eu queria acreditar nela. Porque precisava acreditar que minha família continuava perfeita. Uma noite de outubro. Há exatamente 25 anos. Ricardo não voltou para casa para o jantar. Esperamos até às 11. Depois meia-noite. Depois 1 da manhã. Damian estava em seu quarto,
supostamente estudando. Mas notei algo estranho em seus olhos cada vez que lhe perguntava sobre seu irmão. Helena saiu para procurá-lo com os vizinhos. Eles verificaram cada canto da cidade, cada trilha, cada lugar onde Ricardo costumava ir. Ao amanhecer, encontraram seu corpo no fundo do cânion do rio. A polícia disse que foi um acidente, que ele provavelmente havia tropeçado no escuro. Nunca questionei essa versão, porque não podia imaginar que a verdade fosse muito mais horrível. O funeral de Ricardo foi o dia mais sombrio da minha vida. Vesti meu único terno preto, o mesmo que usei no enterro do meu pai. Damian estava estranhamente calmo para alguém que acabará de perder seu irmão mais velho. Enquanto eu chorava até ficar sem lágrimas, ele permanecia em silêncio, com uma expressão que, agora, depois do que sei, me arrepia a pele. Helena não se afastou do meu lado o dia todo, me segurando quando minhas pernas fraquejavam, sussurrando-me palavras de consolo que agora sei que tinham um gosto amargo em sua boca. Após a morte de Ricardo, Damian mudou completamente. Tornou-se mais atencioso, mais carinhoso, como se tentasse compensar algo. Ajudava-me com as tarefas de casa. Acompanhava sua mãe à escola e me trazia coisas quando me via triste. Pensei que era sua maneira de lidar com o luto, de preencher o vazio que Ricardo havia deixado. Que ingênuo eu fui! O que ele realmente fazia era construir uma máscara perfeita para esconder o monstro que levava dentro. Os anos passaram, e a ferida nunca sarou completamente. Mas aprendemos a viver com ela. Damian se casou com Melissa, uma garota doce da cidade vizinha. E pareciam felizes. Tiveram 2 filhos lindos e, finalmente, senti que a vida nos dava uma segunda chance de felicidade. Melissa me chamava de pai e me ajudava com os trabalhos da oficina quando nos visitavam. Damian havia herdado meu talento para a carpintaria e tinha seu próprio negócio. Tudo parecia perfeito novamente. Mas agora, deitado no fundo deste cânion, com as costelas quebradas e o gosto metálico de sangue na boca, entendo que toda essa felicidade era uma mentira cuidadosamente construída. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram há 6 meses. Quando Helena e eu decidimos atualizar nosso testamento. Havíamos economizado a vida toda e, entre a casa, a terra que herdei de meus pais e nossas economias bancárias, tínhamos quase $200. 000 para deixar para nossos filhos e netos. Foi Damian quem sugeriu visitar o advogado. Pai. Mãe. Vocês já têm 60 anos. É importante ter tudo em ordem. Ele nos disse com aquele sorriso que agora me parece sinistro. Melissa assentia ao seu lado, acariciando minha mão com aqueles dedos que depois me empurrariam para a morte. Nós amamos muito vocês e queremos garantir que estejam protegidos, acrescentava com sua voz doce. Que tolo fui ao interpretar essas palavras como amor genuíno. O advogado, um homem mais velho chamado Alberto, a quem conhecíamos há anos, nos explicou as opções. Poderíamos colocar tudo em um fundo fiduciário, dividir a herança entre os filhos de Damian ou simplesmente fazer um testamento tradicional. Damian insistiu em nomear a ele e a Melissa como únicos herdeiros, argumentando que eles se encarregariam da distribuição equitativa aos netos. Além disso, disse ele, vocês vão precisar de nós quando forem mais velhos. É melhor que tenhamos acesso aos recursos para cuidar bem de vocês. Algo em seu tom me incomodou. Mas Helena parecia convencida. Minha mulher, sempre mais confiante do que eu, aceitou a proposta sem muita resistência. Eu tinha minhas dúvidas.
Principalmente porque me lembrava de como Ricardo sempre falava em nos ajudar financeiramente quando envelhecêssemos. Meu filho mais velho tinha planos. Sonhos de cuidar de nós quando chegasse a hora. Mas Ricardo não estava mais aqui. E Damian era nosso único filho vivo. Assinamos os papéis em uma terça-feira à tarde. Lembro que Melissa usava um lindo vestido verde e me deu um grande abraço depois da cerimônia. Agora somos oficialmente uma família unida para sempre. Ela sussurrou em meu ouvido. Suas palavras me deram um calafrio na época. Embora eu não entendesse por quê. Damian apertou minha mão com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, não conseguia afastar a sensação de que havia cometido um erro terrível. As semanas seguintes foram estranhas. Damian e Melissa começaram a nos visitar com mais frequência. Mas suas visitas tinham um ar diferente. Já não vinham apenas para passar tempo em família. Sempre traziam sugestões sobre como melhorar a casa. Que investimentos fazer ou que apólices de seguro de vida contratar. Pai, você deveria pensar em vender esta casa grande e se mudar para um lugar menor. Dizia Melissa enquanto examinava nossos móveis com olhos calculistas. Poderíamos ajudá-los a encontrar um apartamento confortável na cidade. Mas eu amava nossa casa. Cada canto guardava uma lembrança. Cada cômodo contava uma história de nossos 40 anos de casamento, a cozinha onde Helena havia preparado milhares de refeições para nossa família. A oficina onde eu criava minhas obras-primas. O pátio onde nossos filhos e netos haviam brincado. Eu não conseguia imaginar minha vida em outro lugar. Quando eu disse isso, vi um brilho de irritação nos olhos de Damian que me gelou até os ossos. Pai, você está sendo irracional. Replicou ele em um tom que nunca havia usado comigo. Esta casa é grande demais para 2 pessoas da sua idade. Se vocês caírem das escadas ou acontecer algo, não poderemos ajudá-los a tempo. Melissa assentia com vigor, acrescentando, além disso, a manutenção deve custar uma fortuna. Seria muito mais inteligente vender agora que o mercado imobiliário está em alta e se mudar para algo mais adequado à sua idade. Helena começou a considerar seus argumentos. Minha esposa, sempre prática, começou a falar sobre a lógica por trás de suas sugestões. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais por trás de toda aquela pressão. Uma noite, depois de outra daquelas conversas tensas, perguntei a Helena se ela não achava estranho que Damian estivesse de repente tão interessado em nossos assuntos financeiros. Henrique, ele só se preocupa conosco, respondeu ela enquanto escovava os dentes. Talvez devêssemos considerar suas ideias. Não somos tão jovens como antes. Mas vi algo nos olhos da minha mulher. Uma sombra de dúvida que ela não queria reconhecer. Agora sei que Helena já tinha suas suspeitas. Que havia começado a ligar os pontos que eu nem sabia que existiam. As coisas escalaram quando Damian sugeriu que lhe dessemos uma procuração sobre nossas finanças. É só por precaução, explicou ele. Enquanto Melissa preparava chá em nossa cozinha como se fosse a dona do lugar. Se um de vocês ficar doente ou tiver um problema de saúde, poderemos administrar seus assuntos sem complicações legais. A forma como ele disse. Tão natural. Tão lógica. Quase me convenceu. Mas havia algo em sua insistência que me deixava nervoso. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado olhando para o teto, ouvindo a respiração de Helena ao meu lado, tentando entender por que me sentia tão inquieto. No dia seguinte, decidi ligar para minha cunhada Gabriela para pedir um conselho. Gabriela sempre foi mais perspicaz que eu, mais desconfiada das intenções das pessoas. Quando lhe contei sobre a pressão de Damian, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Henrique,
Disse ela finalmente. Você não acha estranho que Damian esteja tão ansioso para controlar o dinheiro de vocês? Quero dizer, ele tem seu próprio negócio. Está bem financeiramente. Por que ele precisaria de tanto controle sobre suas finanças? Suas palavras me atingiram como um tapa. Ela tinha razão. Damian nunca pareceu ter problemas financeiros. Nunca nos pediu emprestado. Nunca mostrou sinais de precisar da nossa ajuda econômica. Naquela tarde, quando Damian veio para outra de suas conversas sobre nosso futuro, decidi confrontá-lo diretamente. Filho, eu disse enquanto nos sentávamos na sala. Por que é tão importante para você ter controle sobre nossos assuntos financeiros? Sua mãe e eu ainda estamos em pleno uso de nossas faculdades. Sua reação foi imediata e reveladora. Seu rosto endureceu. E por um momento vi algo em seus olhos que me lembrou alguém mais. Algo frio. Calculista e perigoso. Pai. Não se trata de controle. Respondeu ele com a voz tensa. Trata-se de amor. Cuidado e responsabilidade familiar. Mas a forma como ele disse responsabilidade familiar soou mais como uma ameaça do que uma expressão de carinho. Melissa, que estava em silêncio até então, interveio com sua voz doce, mas firme. Henrique, só queremos o melhor para vocês. É doloroso vê-los se preocupar com coisas que poderíamos resolver facilmente. Naquela noite, depois que eles foram embora, Helena e eu tivemos nossa primeira discussão séria em anos. Ela achava que eu estava paranoico, que estava procurando problemas onde não existiam. Eu insistia que algo não estava certo, que o comportamento do nosso filho havia mudado demais. Helena, eu disse enquanto lavávamos a louça. Você se lembra de como Damian era antes da morte de Ricardo? Ele era diferente. Mais distante. Mais. Não sei como explicar. Mas havia algo nele que me assustava. Minha esposa parou de lavar o prato que tinha nas mãos e me encarou. Em seus olhos, vi algo que não tinha visto antes: reconhecimento. Henrique, disse ela em voz muito baixa. Há coisas sobre a morte de Ricardo que nunca te contei. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que sairia do peito. As palavras de Helena me atingiram como um raio. Que coisas sobre a morte de Ricardo? Perguntei com a voz trêmula. Minha esposa sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha. Na mesma mesa onde havíamos compartilhado milhares de refeições em família. Onde Ricardo fazia suas tarefas e onde Damian sempre ficava calado. Helena passou as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar as memórias que a atormentaram por 25 anos. Na noite em que Ricardo morreu, começou ela com a voz embargada. Damian não estava em seu quarto estudando. Como nos disse. Eu o vi sair de casa por volta das 8 horas. Eu o segui porque algo em sua atitude me preocupava. Ele estava muito estranho naqueles dias. Mais agressivo. Mais ressentido. Minha esposa fez uma pausa, olhando para suas mãos como se a terrível verdade que ela guardou por tanto tempo estivesse escrita nelas. Eu os vi discutindo perto do cânion. Henrique. Eu os ouvi gritando coisas horríveis um para o outro. Meu mundo começou a girar. Sobre o que eles discutiam? Sussurrei. Embora uma parte de mim já não quisesse saber a resposta. Helena levantou o olhar e vi lágrimas em seus olhos. Lágrimas que ela nem havia derramado no funeral de nosso filho mais velho. Sobre a herança. Henrique. Damian estava furioso porque Ricardo era o mais velho. Por quê? Segundo as tradições familiares, ele herdaria a maior parte de nossos bens. Mas havia algo mais. Algo sobre dinheiro que Ricardo havia descoberto.
Que dinheiro? Perguntei, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Helena suspirou profundamente antes de continuar. 3 dias antes de morrer, Ricardo veio falar comigo na escola. Ele havia descoberto que Damian vinha roubando dinheiro da nossa conta poupança familiar. Pequenas quantias no início, mas depois somas maiores. Ricardo tinha provas. Ele estava investigando há meses. Minha mente se recusava a processar o que eu ouvia. Meu filho mais novo. Aquele que havia sido tão atencioso após a morte de Ricardo. Aquele que nos ajudava e cuidava. Estava nos roubando desde antes da morte de seu irmão. Por que você nunca me contou? Recriminei Helena, sentindo que a traição se multiplicava por 2. Por que quando cheguei ao cânion naquela noite? Já era tarde demais. Respondeu ela com a voz sufocada. Eu vi Damian parado ao lado do corpo de Ricardo. Nosso filho mais novo tremia. Chorava e repetia sem parar, foi um acidente. Foi um acidente. Ele me olhou com aqueles olhos desesperados e me implorou para ajudá-lo. Mãe. Ele disse. Ricardo tropeçou quando tentava me bater. Eu só me defendi e ele perdeu o equilíbrio. As lágrimas rolavam pelo meu rosto sem controle. Mas você acreditou nele? Murmurei, embora já soubesse a resposta. Helena assentiu lentamente, com uma expressão de culpa que a corroeu por décadas. Ele era meu filho. Henrique. Meu filho mais novo me pedia ajuda. E Ricardo já estava morto. Eu não podia trazer um de volta à vida destruindo o outro. Pensei que realmente tinha sido um acidente. Que Damian havia aprendido a lição. Que se tornaria um homem melhor depois disso. E o dinheiro roubado? Perguntei, precisando saber cada detalhe desse pesadelo. Damian prometeu que o devolveria pouco a pouco. Que o havia pego para investir em um negócio que deu errado. Ele jurou que nunca mais faria algo assim. E eu acreditei nele. Henrique. Que Deus me perdoe. Mas eu acreditei. Por que eu precisava acreditar que meu filho não era um assassino? Levantei-me da mesa, cambaleando, apoiando-me na parede para não cair. Tudo o que eu acreditava sobre minha família, sobre meu filho sobrevivente, sobre os últimos 25 anos da minha vida, era uma mentira. Ele devolveu o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo olhar no rosto de Helena. Nunca. Respondeu ela. Na verdade, ele continuou roubando pequenas quantias que eu fingia não notar. Porque confrontá-lo significaria admitir que eu havia encoberto um assassinato. Eu me tornei sua cúmplice. Henrique. Cada vez que eu me calava. Cada vez que eu fingia não ver como as contas bancárias diminuíam, eu me tornava mais cúmplice. A horrível realidade começou a tomar forma em minha mente. É por isso que ele está tão interessado em controlar nossas finanças agora. Murmurei. Não é porque ele nos ama. É porque quer terminar o que começou há 25 anos. Helena assentiu com gravidade. E há algo mais. Henrique. Algo que descobri há algumas semanas. O que mais poderia haver? Perguntei, sentindo que meu coração não aguentaria mais revelações. Helena foi até sua escrivaninha e tirou alguns papéis que havia escondido sob outros documentos. Eu tenho investigado discretamente as finanças de Damian. Seu negócio de carpintaria não vai tão bem como ele quer nos fazer acreditar. Na verdade, está à beira da falência. Ele deve mais de $100. 000 a vários bancos e fornecedores. Os papéis tremiam em minhas mãos enquanto eu lia os números. Damian não era o homem de sucesso que fingia ser.
Era um fracassado desesperado que viveu de mentiras e dinheiro roubado por décadas. Melissa sabe de tudo isso? Perguntei, lembrando seu sorriso doce e seus abraços carinhosos. Tenho certeza que sim. Respondeu Helena. Tenho notado como ela dirige as conversas quando falam sobre nosso dinheiro. Como faz perguntas específicas sobre nossas economias. O valor da casa. Nossas apólices de seguro de vida. Não são perguntas inocentes, Henrique. São perguntas de alguém que calcula exatamente quanto vale a nossa morte. Essa frase me gelou até os ossos. Nossa morte. Repeti em um sussurro. Era a primeira vez que considerava que Damian poderia querer nos fazer mal fisicamente. Até aquele momento. Eu pensava que ele só queria nos roubar ou enganar. Mas se ele havia matado o próprio irmão por dinheiro, o que o impediria de matar seus pais pelo mesmo motivo? Helena. Eu disse, segurando suas mãos. Temos que ir à polícia. Temos que contar a eles a verdade sobre Ricardo e sobre o que está acontecendo agora. Mas minha esposa balançou a cabeça com um olhar de desespero que partiu meu coração. Com que provas? Henrique? Sou cúmplice de encobrir um assassinato. Se eu falar agora, eu também irei para a prisão. Além disso, quem vai acreditar em uma velha de 65 anos que guardou este segredo por 25 anos? Ela tinha razão. Então, apenas esperamos que ele nos mate como matou Ricardo? Vamos ser muito cuidadosos, disse Helena, tentando parecer mais confiante do que estava. Vamos encontrar uma forma de nos proteger, de reunir evidências para... Suas palavras foram interrompidas pelo som do telefone. Era Damian. Olá, pai, disse ele com aquela voz doce que agora me soava sinistra. Melissa e eu estávamos pensando. E achamos que seria lindo celebrar seu aniversário de 40 anos de casados com algo especial. Que tal se os levarmos àquelas montanhas de que sempre falaram no próximo fim de semana? Poderíamos fazer uma caminhada em família. Tirar fotos e passar um dia perfeito juntos. Meu sangue gelou. Olhei para Helena, que havia ouvido a conversa e tinha a mesma expressão de terror no rosto. É uma ideia muito doce. Filho. Consegui responder com a voz trêmula. Mas deixe-nos pensar e te dizemos amanhã. Depois de desligar, Helena e eu nos olhamos em silêncio, sabendo que acabávamos de receber um convite para nossa própria execução. As montanhas. Murmurei. Ele vai nos levar para as montanhas para nos matar e fazer parecer um acidente. Helena assentiu com gravidade. Igual com Ricardo no cânion. Naquela noite, não dormimos um minuto. Abraçando-nos em nossa cama, planejando como nos salvar de nosso próprio filho. Os dias seguintes foram um pesadelo de terror e fingimento. Helena e eu tínhamos que agir como se nada estivesse acontecendo quando Damian e Melissa vinham nos visitar. Sorrindo quando falavam da viagem às montanhas. Assentindo quando nos contavam. Entusiasmados. Que seria um tempo em família. Mas, por dentro, cada fibra do meu ser gritava de medo. Eu sabia que estava olhando nos olhos dos assassinos do meu filho mais velho e que agora eles planejavam fazer o mesmo conosco. Melissa chegou na quarta-feira à tarde com uma sacola de compras e aquele sorriso radiante que agora me parecia a careta de um demônio. Henrique. Querido. Disse ela, abraçando-me com aqueles braços que logo me empurrariam para a morte. Comprei mantimentos para nossa aventura nas montanhas. Biscoitos. Água. Frutas. Tudo o que precisaremos para o piquenique. Ela me mostrou o conteúdo da sacola como se fosse uma menina animada. Mas eu só conseguia pensar em como cada um daqueles itens serviria para encobrir nosso assassinato.
Também trouxe minha câmera nova. Acrescentou. Tirando uma câmera digital cara. Quero capturar cada momento deste dia especial. Serão fotos que guardaremos para sempre. A ironia de suas palavras revirou meu estômago. A única foto que ela tiraria seria de nossos corpos quebrados no fundo de algum penhasco. Se é que alguém os encontrasse. Damian apareceu atrás dela, carregando uma mochila de caminhada que parecia nova. Mãe, disse ele a Helena com entusiasmo fingido. Comprei todo o equipamento necessário para uma caminhada segura. Cordas, arneses, lanternas, um kit de primeiros socorros. Cada palavra que saía de sua boca soava como uma zombaria cruel. Equipamento de segurança para planejar nossos assassinatos. A perversidade da situação me deixava tonto. Não é um pouco perigoso para pessoas da nossa idade? Perguntei, tentando parecer casual enquanto buscava qualquer desculpa para cancelar a viagem. Melissa acariciou minha bochecha com aquela ternura falsa que me revirava o estômago. Por isso escolhemos uma trilha muito fácil e segura. Ela me assegurou. É uma caminhada que até crianças podem fazer. Além disso, Damian e eu estaremos lá para cuidar de vocês o tempo todo. Sim. Eles estariam lá para cuidar de nós até o momento exato em que decidissem nos empurrar de um penhasco. Naquela noite, quando finalmente foram embora, Helena e eu sentamo-nos na sala, tremendo não só de frio, mas do terror absoluto que havíamos contido por horas. Não podemos ir, eu disse, segurando suas mãos. Simplesmente não podemos. Inventaremos uma desculpa. Se não formos, respondeu Helena com voz grave. Eles encontrarão outra forma de nos matar. Talvez algo que pareça ainda mais acidental. Como um incêndio na casa ou um assalto que deu errado. Pelo menos nas montanhas. Sabemos o que eles tentarão fazer. Suas palavras tinham uma lógica terrível. Mas não me consolavam em nada. Então, o que você sugere? Perguntei, desesperado para encontrar alguma solução que salvasse nossas vidas. Helena refletiu por alguns minutos antes de responder. Vamos. Mas estaremos preparados. Vou esconder meu telefone e colocá-lo para gravar tudo o que acontecer. Se conseguirmos sobreviver, teremos evidências. E se não? Sua voz falhou. Pelo menos alguém saberá a verdade. Na sexta-feira à noite, mal tocamos no jantar. Sabíamos que poderia ser nossa última refeição juntos em nossa casa. Naquela cozinha onde havíamos compartilhado tantos momentos felizes quando éramos uma família de verdade. Helena revisou seu testamento mais uma vez, garantindo que, se algo nos acontecesse, pelo menos Damian não ficaria com tudo sem que houvesse algum registro de nossas suspeitas. Escrevi uma carta, confessou ela, tirando um envelope selado de sua escrivaninha. Está endereçada à minha irmã Gabriela. Nela, explico tudo o que sabemos sobre a morte de Ricardo e o que acreditamos que Damian planeja fazer conosco. Escondi-a no lugar onde guardamos nossos documentos importantes. Se não voltarmos desta viagem, pelo menos ela saberá onde procurar a verdade. Naquela noite, deitamo-nos abraçados, sussurrando palavras de amor que poderiam ser as últimas. Se algo me acontecer, disse Helena, quero que saiba que estes 40 anos com você foram os melhores da minha vida. Apesar de tudo, apesar dos erros e dos segredos, eu te amo mais que a minha própria vida. Chorei em silêncio, memorizando o ritmo de sua respiração, o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele. O sábado amanheceu com um céu claro que parecia zombar da nossa situação.
Damian chegou cedo, assobiando uma melodia alegre que gelava meu sangue. Bom dia, pombinhos! Gritou ele da porta. Prontos para sua grande aventura? Melissa apareceu atrás dele, radiante como uma noiva em seu casamento. Só que este era um casamento com a morte. Durante o café da manhã, que mal conseguimos comer, Damian explicou a rota em detalhes. É uma trilha linda, disse ele, estendendo um mapa sobre a mesa. Leva a um mirante de onde se vê todo o vale. Dizem que as vistas são espetaculares. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo que parecia demoníaco. Claro que as vistas seriam espetaculares. Seriam as últimas que veríamos em nossa vida. A trilha tem partes íngremes, acrescentou Melissa, como se estivesse dando informações turísticas úteis. Mas nada que caminhantes experientes como vocês não possam lidar. Seu comentário sobre nossas supostas habilidades de caminhada soava como uma piada cruel. Éramos duas pessoas de 60 anos que mal dávamos passeios no parque de vez em quando. Enquanto carregávamos o carro, vi Damian revisando meticulosamente sua mochila, certificando-se de ter tudo o que era necessário para seu plano. Vi cordas, uma pequena pá e algo que parecia uma pistola de sinalização. Para que é isso? Perguntei, apontando para a pistola. Por segurança, respondeu ele, sem se abalar. Se nos perdermos ou algo der errado, podemos enviar um sinal de socorro. Claro. Eles enviariam um sinal de socorro depois de nos empurrar pelo penhasco, para que encontrassem nossos corpos e confirmassem que foi um trágico acidente durante uma caminhada em família. Tudo estava calculado. Cada detalhe havia sido planejado para que nossos assassinatos parecessem perfeitamente naturais. A viagem de carro para as montanhas durou 2 horas que pareceram uma eternidade. Melissa colocou música alegre e cantava as canções como se realmente estivéssemos indo para um passeio familiar divertido. Damian dirigia com cuidado, respeitando todos os limites de velocidade, parando em cada sinal de pare. Ele não queria arriscar um acidente que arruinasse seus planos perfeitos. Durante o trajeto, Helena discretamente pegou minha mão e ativou a gravação em seu telefone. Tudo o que acontecesse a partir daquele momento ficaria registrado. Se conseguíssemos sobreviver, teríamos provas. Se não, pelo menos a verdade não morreria conosco. Quando finalmente chegamos ao início da trilha, meu coração batia tão forte que pensei que sairia do peito. O lugar era lindo, com árvores altas e o som de um rio próximo. Mas para mim, havia se tornado o cenário da minha própria execução. Damian e Melissa tiraram suas mochilas do carro, sorrindo e brincando como se fosse o dia mais feliz de suas vidas. Prontos para a aventura? Damian perguntou. E pela primeira vez em 25 anos, vi em seus olhos o mesmo brilho frio que ele tinha na noite em que matou seu irmão. A trilha começava relativamente fácil, serpenteando entre árvores frondosas e rochas cobertas de musgo. Melissa caminhava na frente, tirando fotos constantemente e comentando a beleza da paisagem. Olhem essas flores silvestres! Exclamava, apontando para arbustos cheios de flores amarelas. E aquele pássaro tão bonito! Sua atuação era perfeita. A de uma nora amorosa desfrutando de um dia especial com seus sogros. Damian caminhava atrás de nós, supostamente para garantir que não ficássemos para trás. Mas eu sentia seus olhos em nossas costas como punhais. Cada vez que me virava para olhá-lo, ele sorria com aquela careta que havia aperfeiçoado durante 25 anos de mentiras. Como vão? Pai e mãe? Perguntava com preocupação fingida. Precisam parar para descansar? Depois de 1 hora de caminhada,
Começamos a subir uma parte mais íngreme da trilha. Minhas pernas já se sentiam pesadas. E Helena respirava com dificuldade. Não estávamos acostumados a esse tipo de esforço. E nossos filhos assassinos sabiam disso perfeitamente. Eles haviam escolhido uma rota que nos esgotaria fisicamente, deixando-nos vulneráveis para quando chegasse a hora de executar seu plano. Já quase chegamos ao mirante, anunciou Melissa. Embora, segundo o mapa que eu havia visto em casa, ainda faltasse pelo menos outra hora de caminho. Sua mentira confirmava que eles tinham intenção de chegar ao mirante real. O lugar onde planejavam nos matar devia estar muito mais perto. Durante a caminhada, tentei memorizar cada detalhe da trilha, cada árvore, cada rocha que pudesse servir de referência se eu conseguisse sobreviver e precisasse explicar à polícia exatamente onde tudo aconteceu. Helena fazia o mesmo. E de vez em quando trocávamos olhares carregados de terror e determinação. Sabíamos que caminhávamos para nossa morte. Mas também que era nossa única oportunidade de obter evidências contra nossos assassinos. Oh! Olhem aquilo! Gritou Melissa de repente, apontando para uma formação rochosa que se erguia à nossa direita. Aquele penhasco tem uma vista incrível. Por que não subimos lá para tirar fotos especiais? Meu sangue gelou. Ali estava o lugar que eles haviam escolhido para o nosso assassinato. O penhasco se erguia a uns 30 metros sobre a trilha principal, acessível por um caminho secundário que parecia muito mais perigoso do que o que havíamos seguido. As rochas estavam soltas. Havia menos árvores para se segurar em caso de tropeço. E do topo se via um precipício que caía em um cânion profundo cheio de rochas afiadas. Não sei se é uma boa ideia, eu disse, tentando parecer casual. Esse caminho parece bastante perigoso para pessoas da nossa idade. Mas Damian já havia começado a caminhar em direção ao desvio, carregando sua mochila cheia de equipamento de segurança que eu sabia que ele não usaria para nos salvar. Vamos, pai, disse ele com aquela voz que usava quando criança para me convencer de algo. Só levará alguns minutos. Além disso, Melissa tem razão. As fotos lá de cima vão ser espetaculares. A forma como ele disse espetaculares me fez tremer. Seriam espetaculares para quem as visse depois, como evidência do nosso acidente. Helena apertou minha mão discretamente, lembrando-me que seu telefone estava gravando tudo. Tínhamos que continuar. Tínhamos que ir até o final para obter as provas de que precisávamos. Se nos recusássemos agora, eles simplesmente encontrariam outra oportunidade. Outro lugar. Outra desculpa para nos matar. A subida ao penhasco foi exaustiva. As rochas soltas escorregavam sob nossos pés e mais de uma vez estive prestes a cair. Mas o mais aterrorizante era perceber como aquele lugar era perfeito para um assassinato. Se alguém tropeçasse acidentalmente e caísse do topo, não haveria como sobreviver. E o mais importante, não haveria testemunhas. Já quase! Gritou Melissa de cima. Onde ela havia chegado com a agilidade de alguém que havia planejado aquela rota com cuidado. Damian a seguiu e depois nos ajudou. A mim e a Helena. A completar os últimos metros da subida. Suas mãos em meus braços pareciam garras de um abutre. O mirante era, de fato, espetacular. De lá, via-se todo o vale. As montanhas ao longe e o rio serpenteando entre as árvores. Em qualquer outra circunstância, teria sido um momento lindo para compartilhar em família. Mas, sabendo o que eu sabia, o lugar parecia o cenário perfeito para um pesadelo. Venham aqui para as fotos! Gritou Melissa, posicionando-se perto da beira do penhasco. Quero que o vale apareça no fundo.
Helena e eu nos aproximamos devagar. Cada passo nos levando mais perto do nosso destino final. Eu podia ver Damian se posicionando estrategicamente atrás de nós, calculando ângulos, medindo distâncias. Perfeito! Exclamou Melissa, levantando sua câmera. Agora. Abracem-se e sorriam. Helena e eu nos abraçamos. Provavelmente pela última vez. Enquanto ela tirava foto após foto. Cada flash da câmera parecia um relâmpago anunciando a tempestade que estava por vir. Tirem mais uma, sugeriu Damian, aproximando-se de nós. Mas desta vez, recuem um pouco para que a paisagem saia melhor. Um passo para trás significava estar exatamente à beira do precipício. Helena e eu trocamos um olhar. Havia chegado a hora. Recuamos como nos indicaram. Sentindo como o chão firme desaparecia sob nossos pés e só restava o vazio do abismo atrás. Melissa levantou a câmera mais uma vez. Mas desta vez via algo diferente em seus olhos. Já não havia necessidade de fingir. A máscara havia caído. Sorriam, disse ela com uma voz que já não era nada doce. Esta vai ser a sua última foto. Nesse instante, Damian se lançou em nossa direção com os braços estendidos. O plano era simples, nos empurrar para trás para que caíssemos no vazio. Tirar fotos do acidente e depois descer para descobrir nossos corpos quebrados. Mas Helena havia se preparado para aquele momento. No último segundo, ela conseguiu agarrar o pulso de Damian e puxá-lo para a frente. Se vamos morrer, você vem conosco! Gritou ela com uma fúria que eu nunca lhe tinha visto. Por um momento, nós quatro cambaleamos à beira do penhasco, agarrados uns aos outros numa dança macabra entre a vida e a morte. Melissa gritou e tentou ajudar Damian. Mas o peso de todos era demais. Senti o chão ceder sob meus pés. Senti como a gravidade começava a ganhar a batalha. E então, nós quatro caímos juntos, entrelaçados num abraço mortal, gritando enquanto o ar assobiava ao nosso redor e o chão rochoso se aproximava a toda velocidade. Nesses segundos que duraram uma eternidade, pensei em Ricardo. Em como ele deve ter se sentido quando Damian o empurrou para o cânion há 25 anos. O impacto foi brutal. Ouvi o som horrível de ossos se quebrando. O som do meu próprio corpo se chocando contra as rochas. A dor era indescritível. Mas ainda mais terrível era o gosto de sangue na minha boca e a certeza de que, desta vez, Damian havia vencido. Desta vez, não haveria testemunhas para contar a verdade. Mas então, ouvi a voz de Helena. Fraca, mas clara. Henrique. Não se mova. Finja-se de morto. E percebi algo incrível, eu ainda estava vivo. A dor era tão intensa que pensei que ficaria louco. Cada fibra do meu corpo gritava de agonia. Sentia o sangue correndo pelo meu rosto e algo úmido e pegajoso encharcando minha roupa. Mas a voz de Helena ressoava em meus ouvidos como um mandato divino, finja-se de morto. Com uma força de vontade que não sabia que tinha. Permaneci completamente imóvel, controlando até minha respiração para que fosse imperceptível. A alguns metros, ouvia os gemidos de dor de Damian e Melissa. Eles também haviam sobrevivido à queda. Mas, pelos seus lamentos, pareciam estar em pior estado que nós. Melissa. Ouvi a voz embargada do meu filho. Você está bem? Sua preocupação com a esposa revirou meu estômago. Este homem, que havia assassinado o próprio irmão e tentado nos matar, ainda era capaz de sentir amor por alguém? Acho que quebrei a perna. Gemeu Melissa. Dói tanto. Damian.
E os velhos? A forma desrespeitosa como ela se referiu a nós confirmou o que eu já sabia: nunca havíamos sido família para ela. Apenas obstáculos em seu caminho para o dinheiro. Ouvi um movimento. Como se Damian se arrastasse em nossa direção. Meu coração batia tão rápido que temi que ele o ouvisse. Estão mortos. Anunciou ele depois de alguns minutos que pareceram horas. Os dois estão com os olhos abertos. Mas não respiram. Sua mentira me encheu de uma estranha esperança. Se ele acreditava que estávamos mortos, talvez tivéssemos uma chance. Perfeito. Sussurrou Melissa com uma satisfação que gelou meu sangue. Saiu exatamente como planejamos. Bem. Exceto pela parte em que nós também caímos. Ouvi sua risada amarga. Pelo menos não teremos mais que fingir que gostamos deles. Durante os minutos seguintes, que pareceram uma eternidade, Damian e Melissa discutiram sua situação. Ambos estavam feridos, mas conseguiam se mover. O plano agora era se arrastar até encontrar um lugar de onde pudessem pedir ajuda. E então contar a história de como haviam sobrevivido milagrosamente a um trágico acidente que havia matado seus pobres avós. Lembre-se da história, disse Damian a Melissa. Estávamos tirando fotos quando uma rocha se soltou sob os pés da mamãe. Ela tropeçou e, ao tentar se segurar, arrastou o papai. Nós tentamos ajudar, mas caímos também. É importante que nossas versões coincidam. Eu sei, respondeu Melissa. Praticamos isso 100 vezes. Somos os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. Coitadinhos de nós. Perdemos nossos queridos sogros em um horrível acidente. Sua atuação era tão convincente que, se eu não tivesse vivido a verdade, teria acreditado em cada palavra. Pouco a pouco, suas vozes se afastaram enquanto eles se arrastavam em direção ao que esperavam ser sua salvação. Quando finalmente o silêncio reinou, Helena sussurrou meu nome tão baixo que mal a ouvi. Henrique. Você está bem? Respondi no mesmo sussurro, confirmando que estava vivo, mas terrivelmente ferido. Minha perna esquerda está quebrada, disse ela com a voz sufocada pela dor. E acho que tenho algumas costelas fraturadas. E você? Fiz um inventário mental do meu corpo. Sentia uma dor lancinante no braço direito. A cabeça latejava como se alguém a estivesse martelando. E definitivamente algo estava errado com meu ombro. Mas eu estava vivo. E isso era mais do que eu esperava. Estamos mal. Mas estamos vivos. Sussurrei. O telefone gravou tudo? Sim. Confirmou Helena. Mas não há sinal aqui embaixo. Essa era a parte mais aterrorizante da nossa situação. Estávamos vivos, mas presos no fundo de um cânion. Feridos e sem forma de nos comunicar com o mundo exterior. Se ninguém viesse nos procurar, morreríamos ali. Lentamente. De sede. Fome ou por causa dos nossos ferimentos. Helena. Sussurrei. Antes que seja tarde demais. Preciso que me conte tudo. Tudo o que realmente aconteceu na noite em que Ricardo morreu. Minha esposa suspirou profundamente. Como se tivesse esperado por este momento por 25 anos. Naquela noite. Começou ela com a voz trêmula. Ricardo veio me procurar na escola. Ele estava furioso. Tinha papéis nas mãos. Extratos bancários. Ele me mostrou evidências de que Damian vinha roubando dinheiro de nossas contas há meses. Pequenas quantias no início. Depois somas maiores. Ricardo estava investigando porque notou discrepâncias em nossas economias.
A dor física se misturava com a emocional enquanto eu ouvia a verdade oculta por décadas. Ricardo queria confrontar Damian naquela mesma noite. Continuou Helena. Tentei acalmá-lo. Convencê-lo a esperar até o dia seguinte. Mas ele estava decidido. Disse que não conseguia dormir sabendo que seu irmão mais novo nos roubava. E você o seguiu? Perguntei. Embora já soubesse a resposta. Eu o segui porque temia o que poderia acontecer. Conhecia o temperamento de Ricardo quando se zangava. E também sabia. Bem, eu havia notado algo estranho em Damian ultimamente. Uma frieza que me arrepiava a pele. Quando cheguei ao cânion, prosseguiu Helena, os encontrei gritando um com o outro. Ricardo tinha os papéis na mão, agitando-os no rosto de Damian. Você é um ladrão! Ele gritava. Está roubando nossos próprios pais! Damian negava tudo. Dizia que Ricardo estava louco. Que estava inventando. Meu coração acelerou ao imaginar a cena, meus dois filhos. Confrontados na escuridão. Um acusando o outro de traição. O que aconteceu depois? Helena fez uma longa pausa antes de continuar. Ricardo disse a ele que se não devolvesse o dinheiro e confessasse tudo para nós, ele mesmo nos contaria a verdade. Damian enlouqueceu. Gritou que Ricardo sempre tinha sido o favorito. Que sempre teve tudo fácil. Que era hora das coisas mudarem. E então? A voz de Helena falhou. Damian empurrou Ricardo. Não foi um acidente. Ele o empurrou com toda a sua força. Deliberadamente. Eu vi Ricardo tentando manter o equilíbrio. Seus braços se agitando desesperadamente. Procurando algo para se agarrar. Mas já era tarde demais. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, misturando-se com o sangue das minhas feridas. Por que você nunca me disse a verdade? Helena suspirou profundamente. Por que quando cheguei onde Damian estava? Ele chorava. Tremia. Repetindo que tinha sido um acidente. Que não queria fazer aquilo. Ele me implorou para não te dizer nada. Que não podia te perder também. Mas você sabia que era mentira. Murmurei do fundo do meu coração. Sim. Mas ele era meu filho. Henrique. Meu único filho sobrevivente. Como eu poderia entregá-lo à polícia? Como poderia destruir o que restava da nossa família? Sua justificativa doía tanto quanto minhas feridas físicas. E o dinheiro roubado? Continuei. Damian me prometeu que o devolveria pouco a pouco. Jurou que tinha sido uma má decisão. Que estava desesperado. Que nunca mais aconteceria. Mas ele nunca devolveu um único centavo. Na verdade, ele continuou roubando. E eu me calei. Porque a cada dia que passava, eu me tornava mais cúmplice de seu crime. Nesse momento, ouvimos vozes ao longe. Damian e Melissa haviam conseguido encontrar ajuda. Em breve, equipes de resgate chegariam. E nossos filhos assassinos interpretariam o papel de suas vidas, os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. As vozes se aproximavam cada vez mais, acompanhadas pelo som de helicópteros sobrevoando a área. A equipe de resgate havia chegado. E com eles, o momento mais crucial de nossas vidas. Helena e eu tínhamos que decidir em questão de minutos, continuar fingindo estar mortos até encontrar a oportunidade perfeita para revelar a verdade. Ou arriscar ser resgatados junto com nossos assassinos. Henrique! Sussurrou Helena com urgência. O telefone gravou tudo o que aconteceu lá em cima. Temos a confissão de Melissa sobre o plano. Temos Damian admitindo que somos obstáculos. Temos tudo.
Mas se nos encontrarem vivos agora, eles podem destruir as evidências antes que consigamos entregá-las às autoridades. Ela tinha razão. Se Damian e Melissa percebessem que havíamos sobrevivido e ouvido suas confissões, encontrariam uma forma de nos silenciar para sempre. Desta vez, não seria um acidente. Seria algo muito mais direto e definitivo. Tínhamos que esperar o momento perfeito. Estão aqui embaixo! Gritou a voz de Damian de cima. Meus pais! Por favor! Se apressem! Sua atuação era perfeita. Sua voz embargada pela dor e pelo desespero. Se eu não conhecesse a verdade, teria acreditado que era um filho devastado pela perda de seus pais. Senhor! Mantenha a calma! Respondeu uma voz autoritária, que devia ser do chefe da equipe de resgate. Vamos descer para avaliá-los. O senhor e sua esposa conseguem se mover? Ouvi o som de cordas e equipamentos sendo preparados para a descida. Melissa havia aperfeiçoado seu papel de viúva aflita. Não posso acreditar que isso aconteceu. Soluçava ela. Estávamos tirando fotos. Tão felizes. Tudo aconteceu tão rápido. Uma rocha se soltou e eles caíram. Cada palavra era uma facada no meu coração. Porque eu sabia que ela repetiria as mesmas para a polícia. Para a mídia. Para qualquer um que quisesse ouvir sua versão. Os socorristas começaram a descer. Podia ouvir suas vozes se aproximando. O som de suas botas contra a rocha. O tilintar de seus equipamentos. Helena apertou minha mão discretamente, lembrando-me que tínhamos que manter a atuação. Acontecesse o que acontecesse. Aqui estão eles! Gritou um dos socorristas ao nos encontrar. Temos duas pessoas no fundo do cânion. Ele se aproximou de nós e começou a nos examinar. Mantive os olhos fechados e a respiração tão superficial que era quase imperceptível. Senti suas mãos procurando o pulso em meu pescoço. Seu ouvido perto da minha boca tentando detectar respiração. Esta tem pulso fraco. Ainda. Anunciou ele. Referindo-se a Helena. O homem. Não tenho certeza. Preciso da equipe médica aqui embaixo imediatamente. Meu coração acelerou. O plano estava funcionando. Eles acreditariam que Helena estava à beira da morte. Mas viva. Enquanto eu estaria perto o suficiente da morte para não ser uma ameaça imediata. Durante os minutos seguintes, que pareceram horas, os paramédicos trabalharam em nós. Senti que me colocavam uma máscara de oxigênio. Verificavam minhas feridas e me prendiam a uma maca. O tempo todo. Tive que lutar contra cada instinto do meu corpo que me gritava para abrir os olhos. Pedir ajuda. Parar de fingir. A mulher está estável, mas em estado crítico. Ouvi um dos paramédicos relatar pelo rádio. O homem está em estado muito grave. O pulso é quase imperceptível. Precisamos transportá-los para o hospital imediatamente. Perfeito. Eles nos levariam para o hospital, onde teríamos a oportunidade de falar com as autoridades sem que Damian e Melissa pudessem nos silenciar. Durante a subida nas maçãs, ouvi os soluços fingidos de Melissa e as palavras de consolo que os socorristas lhes davam. Vocês foram tão corajosos por sobreviver a isso, disse alguém. É um milagre que estejam relativamente bem. Se eles soubessem que o verdadeiro milagre era que Helena e eu estivéssemos vivos para contar a verdade. No helicóptero médico. Enquanto voávamos para o hospital, senti a presença de Helena na maca ao lado da minha. Os paramédicos se concentravam em mantê-la estável. E por suas conversas, entendi que seus ferimentos eram mais graves que os meus. Por um momento terrível, temi que ela morresse antes que tivéssemos a chance de revelar a verdade.
Senhor! Ouvi um dos paramédicos dizer. Se está me ouvindo, resista. Chegaremos ao hospital em alguns minutos. Sua voz era gentil, cheia de uma compaixão genuína que contrastava dramaticamente com a falsidade que eu tinha ouvido da minha própria família. Ao chegar ao hospital, o caos foi imediato. Médicos e enfermeiras corriam de um lado para o outro, gritando ordens médicas que eu não entendia. Levaram-me diretamente para uma sala de emergência, onde começaram a trabalhar em minhas feridas. Tive que continuar fingindo estar inconsciente, mas também encontrar uma forma de me comunicar com alguém de confiança. Doutor! Ouvi uma enfermeira dizer. Seus sinais vitais estão estranhos. O pulso dele é mais forte do que esperaríamos para alguém em sua suposta condição. Meu coração deu um pulo. Eles me descobriram? Eu era tão mau ator que meu próprio corpo me traía? Murmurou o doutor. Acontece às vezes em casos de trauma extremo. O corpo tem maneiras misteriosas de se agarrar à vida. Vamos mantê-lo em observação atenta. As próximas horas serão cruciais. Melissa fez um som que supostamente era um soluço de dor, mas para mim soou como um suspiro de alívio. Podemos vê-los? Damian perguntou. Só por alguns minutos. Precisamos nos despedir. Por via das dúvidas. O doutor concordou. Logo, ouvi passos se aproximando da minha cama. Era o momento mais perigoso de todos. Eu tinha que convencer meu filho assassino de que eu realmente estava morrendo. Senti a presença de Damian ao lado da minha cama. Sua mão tocou a minha. E foi tudo o que pude fazer para não retirá-la imediatamente. Pai! Sussurrou ele. Se você está me ouvindo, quero que saiba que eu te amo. Sinto muito que isso tenha acontecido. Suas palavras eram mel envenenado. Doce na superfície, mas mortal em sua essência. Melissa se aproximou do outro lado. Henrique. Querido. Murmurou ela. Você foi como um pai para mim. Nunca te esqueceremos. Mentirosa. A única razão pela qual não me esqueceriam era porque teriam que viver sabendo que me haviam assassinado. Mas então, Damian se inclinou mais perto do meu ouvido e sussurrou algo que gelou meu sangue. Espero que você tenha aprendido a lição. Pai. Você nunca deveria ter feito tantas perguntas sobre nossas finanças. Algumas verdades é melhor deixá-las enterradas. Assim como Ricardo. Nesse momento, eu soube que nosso plano havia funcionado. Damian acabará de confessar. E embora eu tivesse como gravar, havia uma enfermeira no quarto que tinha ouvido cada palavra. O sussurro de Damian ressoava em meus ouvidos como uma confissão direta de sua culpa. Ele mencionou Ricardo. Admitiu que algumas verdades deveriam permanecer enterradas. O mais importante, reconheceu que nossas perguntas sobre as finanças haviam sido o motivo do nosso acidente. Mas eu precisava de mais do que isso. Precisava de uma confissão completa, que não pudesse ser mal interpretada ou negada depois. A enfermeira que ouviu o comentário. Uma jovem chamada Inés segundo seu crachá. Havia ficado congelada ao lado da máquina de monitoramento. Vi através de minhas pálpebras entreabertas como seus olhos se arregalaram de surpresa e horror. Ela havia ouvido algo que não devia. E sua expressão me dizia que ela entendia perfeitamente as implicações daquelas palavras. O que você disse sobre Ricardo? Sussurrou Melissa. Obviamente surpresa pela menção do irmão morto. Damian ficou tenso, percebendo que havia falado demais. Nada. Murmurou ele. Só quis dizer. Bem. O pai sempre se perguntava o que realmente aconteceu naquela noite. Suponho que não importa mais.
Mas importava. E Melissa era inteligente o suficiente para perceber que seu marido havia cometido um erro. Damian, disse ela com a voz tensa. Vamos embora. Os médicos precisam de espaço para trabalhar. Eu podia sentir a tensão entre eles. A compreensão mútua de que haviam falado demais no lugar errado. Depois que eles saíram, Inés se aproximou da minha cama. Senhor! Sussurrou ela. Tão baixo que mal a ouvi. Sei que você está me ouvindo. O que acabei de ouvir não é normal. Se você está em perigo, precisa me dizer de alguma forma. Sua voz tinha uma urgência que me encheu de esperança. Alguém mais havia começado a suspeitar. Muito lentamente. Quase imperceptivelmente. Movi meu dedo indicador. Era o menor movimento possível. Mas Inés notou imediatamente. Meu Deus! Sussurrou ela. Você está fingindo estar inconsciente? Movi o dedo outra vez. Desta vez 2 vezes. Para sim. Escute. Disse ela. Inclinando-se ainda mais. Vou fingir que estou verificando seus monitores. Se você está em perigo por causa daquelas pessoas que acabaram de estar aqui. Movo o dedo 3 vezes. Sem hesitar. Movi o dedo 3 vezes. Inés ofegou. Eles fizeram isso com vocês? 3 movimentos mais. A enfermeira se afastou da minha cama e fingiu verificar meu soro enquanto processava o que acabará de descobrir. Eu podia ver em sua expressão que ela lutava com a decisão do que fazer. Finalmente. Ela se aproximou novamente. Vou falar com o médico responsável. Sussurrou ela. Mas preciso que você continue fingindo até que possamos protegê-lo. Entendeu? Movi o dedo uma vez. Os minutos seguintes foram agonizantes. Inés saiu do quarto e eu fiquei sozinho. Esperando e rezando para que ela acreditasse na minha história e tomasse as medidas corretas. Finalmente. Ouvi passos se aproximando. Era Inés. Acompanhada por um homem mais velho que devia ser o médico-chefe. Surpreendentemente. 2 policiais. Senhor. Disse o doutor em voz baixa. A enfermeira Inés me contou sobre sua situação. Se está nos ouvindo, precisa saber que agora está seguro. Os policiais estão aqui para protegê-lo. Uma onda de alívio tão intensa quase quebrou minha atuação. Pode abrir os olhos? Perguntou um dos policiais. Lentamente. Muito lentamente. Abri os olhos. A luz do hospital me cegou por um momento. Mas pouco a pouco, consegui focar nos rostos preocupados ao meu redor. Graças a Deus. Murmurou Inés. Pensei que estava ficando louca. Senhor. Disse o policial. Um homem de meia idade com expressão séria. Sou o detetive Jimenez. Entendemos que você pode estar em uma situação muito perigosa. Pode nos contar o que realmente aconteceu naquela montanha? Minha voz saiu como um sussurro rouco depois de horas fingindo inconsciência. Meu filho. Meu filho e a esposa dele. Nos empurraram. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos. Gravações e revelações. Contei ao detetive Jimenez tudo o que sabia, a morte de Ricardo. Os roubos de Damian. A pressão para mudar nosso testamento e, finalmente, o plano para nos assassinar na montanha. Mas o mais importante era a gravação no telefone de Helena. Sua esposa tem evidências gravadas? Perguntou o detetive com os olhos brilhando. Sim. Respondi. Tudo está no telefone dela. As confissões. Os planos. Tudo. O detetive foi imediatamente ao quarto onde Helena estava sendo tratada.
Helena havia recuperado a consciência uma hora depois de mim. Quando o detetive lhe explicou a situação, ela entregou seu telefone sem hesitar. Está tudo aqui, disse ela com a voz fraca, mas firme. 25 anos de mentiras e a verdade sobre o que aconteceu hoje. Enquanto os técnicos da polícia analisavam a gravação, Damian e Melissa permaneciam na sala de espera, interpretando seu papel de familiares devastados para outros visitantes do hospital. Eles não tinham ideia de que sua atuação cuidadosamente construída estava prestes a terminar para sempre. A gravação é clara, anunciou o detetive depois de uma hora. Temos confissões explícitas sobre o assassinato de Ricardo, admissões sobre o roubo de dinheiro e evidências diretas de tentativa de assassinato premeditado contra vocês dois. É mais do que suficiente para prendê-los. Mas vocês vão prendê-los aqui? Perguntei, preocupado com nossa segurança. Se eles perceberem que estamos vivos e falando. O detetive assentiu, entendendo minha preocupação. Já temos policiais em posição. Assim que tivermos o mandado de prisão assinado, nós os deteremos. Enquanto isso, ambos estão sob proteção policial. A ironia da situação não me escapou. Damian e Melissa estavam lá embaixo, provavelmente conversando com familiares de outros pacientes, recebendo condolências por nossa morte, planejando como lidar com nosso funeral e a herança. Eles não tinham a menor ideia de que, lá em cima, nos quartos do hospital, estávamos desmantelando seu mundo de mentiras cuidadosamente construído. Há algo mais, disse o detetive, tirando uma pasta de papéis. Depois de ouvir sua história, investigamos as finanças de seu filho. Ele não só está falido, como vocês suspeitavam, mas também deve dinheiro a pessoas muito perigosas. Agiotas não oficiais que não aceitam desculpas. Meu sangue gelou. Quer dizer que não éramos apenas um estorvo para ele? Isso confirma, disse o detetive. Vocês eram a única salvação dele. Com a herança de vocês, ele poderia pagar suas dívidas e começar de novo. Sem vocês, ele provavelmente estaria morto em algumas semanas. Essa revelação adicionou uma nova dimensão à traição. Ele não nos via apenas como obstáculos. Ele nos via como sua tábua de salvação financeira. Nossa morte não era apenas conveniente para ele. Era absolutamente necessária para sua sobrevivência. E o que acontecerá com nossos netos? Perguntei, sentindo uma nova onda de dor ao pensar nas crianças inocentes de Damian e Melissa. Os serviços sociais cuidarão deles temporariamente, respondeu o detetive com gentileza. Mas, pelo que entendi, vocês poderão solicitar a guarda assim que se recuperarem de seus ferimentos. A ideia de criar os filhos de nossos próprios assassinos era avassaladora. Mas também a única forma de garantir que algo de bom saísse desse pesadelo. Aquelas crianças eram inocentes e mereciam crescer em um lar onde o amor fosse real, não fingido. É hora, anunciou o detetive quando um oficial entrou no quarto com papéis na mão. Os mandados estão assinados. Vamos prendê-los agora. Pela janela do meu quarto, que dava para o estacionamento do hospital. Eu podia ver os policiais se posicionando discretamente. O momento que eu esperei por 25 anos havia finalmente chegado. Damian Lopes e Melissa Lopes. Ouvi a voz firme do oficial encarregado. Vocês estão presos pelo assassinato de Ricardo Lopes e pela tentativa de assassinato de Henrique e Helena Lopes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, a voz histérica de Melissa: do que vocês estão falando? Nós somos as vítimas aqui. Nossos sogros morreram em um acidente. Senhora,
Respondeu o oficial com calma. Seus sogros estão vivos e forneceram evidências completas de seus crimes. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um grito de desespero de Damian: isso é impossível! Nós os vimos morrer! Eles estavam mortos! Sua confissão involuntária foi capturada pelos gravadores da polícia, adicionando mais uma prova ao caso deles. Pelo rádio, ouvi Melissa começar a culpar Damian: foi ideia dele. Eu não queria fazer nada disso. Ele me obrigou. E Damian, em seu desespero, gritava: foi você que sugeriu o penhasco. Você planejou tudo isso. Em questão de minutos, a aliança que durou anos se desfez, enquanto cada um tentava salvar a própria pele. O detetive Jimenez voltou ao meu quarto 1 hora depois com uma expressão de satisfação misturada com tristeza. Eles estão presos e a caminho da delegacia. Ele me informou. Ambos estão tentando culpar um ao outro, o que só fortalece nosso caso. Mas há algo mais que preciso lhe dizer. O que mais? Perguntei. Embora não tivesse certeza de que meu coração pudesse aguentar mais revelações. Durante a prisão, encontramos isto na mochila do seu filho, disse ele, mostrando-me um pequeno gravador digital. Aparentemente, ele estava gravando suas conversas com você e sua esposa durante as últimas semanas, provavelmente procurando evidências de que vocês suspeitavam de algo. Meu sangue gelou. O que isso significa? O detetive suspirou. Significa que ele sabia que vocês estavam começando a descobrir a verdade. A viagem às montanhas não foi uma decisão espontânea. Foi uma resposta direta às suas suspeitas. Em uma das gravações, ouve-se claramente Melissa dizendo a ele: temos que agir rápido, antes que eles vão à polícia. A profundidade do planejamento e a frieza do cálculo me deixaram sem fôlego. Eles não apenas planejaram nos matar. Eles estiveram monitorando nossas conversas, avaliando o nível de perigo que representávamos para eles. Éramos ratos em um labirinto. E eles eram os cientistas, observando cada movimento nosso. Há algo mais, continuou o detetive, que encontramos na investigação de suas finanças. Seu filho não apenas devia dinheiro a agiotas perigosos, mas também havia falsificado sua assinatura em vários documentos, tentando acessar suas contas bancárias. Se vocês tivessem morrido naquela montanha, ele teria tido acesso imediato a todos os seus recursos. Cada nova revelação era como outra facada. Meu próprio filho não só havia planejado nos assassinar, mas também vinha nos roubando ativamente, falsificando minha assinatura e violando cada princípio de confiança familiar que eu havia tentado lhe inculcar. Quanto dinheiro ele roubou no total? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Cerca de $50. 000 nos últimos 5 anos. Respondeu o detetive. Pequenas quantias que ele achou que vocês não notariam, mas que, somadas, representam uma quantia significativa. O dinheiro que Helena e eu havíamos economizado durante décadas de trabalho duro, centavo por centavo, estava financiando a vida de luxo do nosso filho enquanto ele planejava nosso assassinato. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de entrevistas policiais, visitas de advogados e ligações da mídia, que havia descoberto a história. A imprensa local intitulou o caso como a traição familiar mais horrível da década. E repórteres de todo o país queriam ouvir nossa versão dos fatos. Minha cunhada Gabriela chegou da cidade vizinha, chorando e me abraçando como se não me visse há décadas. Henrique, repetia ela sem parar. Eu sempre soube que havia algo estranho em Damian depois da morte de Ricardo. Mas nunca imaginei que ele fosse capaz disso.
Suas palavras me consolaram. Porque confirmavam que meus instintos paternos não haviam estado completamente cegos. E as crianças? Perguntei por meus netos, que agora estavam sob custódia temporária dos serviços sociais. Eu as vi ontem. Respondeu Gabriela com tristeza. Estão confusas. Perguntando por que seus pais não podem voltar para casa. São pequenas demais para entender o que realmente aconteceu. O advogado que havíamos contratado, o mesmo Alberto que preparou nosso testamento, veio nos ver com notícias sobre o processo legal. O caso é sólido. Ele nos assegurou. Com as gravações, as confissões durante a prisão e todas as evidências financeiras, é quase impossível que eles escapem de condenações significativas. Mas então ele acrescentou algo que me gelou até os ossos. No entanto, eles estão tentando negociar uma declaração de culpa menor, alegando que foi um crime passional, não premeditado. Um crime passional? Exclamei, indignado. Eles planejaram por semanas. Compraram equipamento especial. Escolheram o lugar perfeito. Alberto assentiu com gravidade. Eu sei. E temos evidências de premeditação. Mas os advogados deles argumentarão que foi uma decisão desesperada sob pressão financeira extrema. A ideia de que eles pudessem receber sentenças reduzidas por seus crimes me encheu de fúria. Eles haviam assassinado Ricardo. Tentado nos assassinar. Nos roubado dinheiro por anos. E agora queriam se apresentar como vítimas das circunstâncias. O que podemos fazer para garantir que recebam o que merecem? Comentei. Testemunhar. Respondeu Alberto. Simplesmente. O testemunho de vocês, combinado com todas as evidências, será crucial para que o júri entenda a verdadeira natureza desses crimes. Mas eu os advirto, vai ser emocionalmente devastador enfrentar seu filho no tribunal. Ele tinha razão. A ideia de olhar Damian nos olhos durante o julgamento, de ouvir seus advogados tentarem justificar o injustificável, de reviver publicamente cada momento desse pesadelo, era avassaladora. Mas era o que eu tinha que fazer. Por Ricardo. Por nós e por meus netos, que mereciam saber a verdade sobre seus pais. 3 semanas após a prisão, Helena e eu finalmente pudemos voltar para casa. Nossas feridas haviam sarado o suficiente para nos permitir mover. Embora ela ainda precisasse de muletas e eu usasse o braço em uma tipóia. A casa parecia estranha. Como se fosse o cenário de uma peça depois que todos os atores tivessem ido embora. Tudo estava exatamente como havíamos deixado no dia da nossa saída em família. Os pratos do café da manhã ainda estavam na pia. A cama estava desfeita. As flores que Melissa me trouxera naquela semana ainda estavam na mesa da cozinha, agora murchas e mortas. Era como se o tempo tivesse parado no momento em que nossa vida normal terminou para sempre. Você acha que voltaremos a ser felizes algum dia? Perguntei a Helena naquela primeira noite de volta, enquanto estávamos em nossa cama familiar. Ela me abraçou com seu braço são e suspirou profundamente. Não sei, Henrique, disse ela. Mas estamos vivos. Temos a verdade do nosso lado e, pela primeira vez em 25 anos, não temos que viver com segredos. O julgamento começou 6 meses depois. No dia em que tive que testemunhar, olhei Damian diretamente nos olhos pela primeira vez desde a prisão. Não vi remorso, nem dor. Não vi o filho que eu havia criado. Vi um estranho, frio e calculista, que se disfarçou de meu filho por décadas. Quando terminei meu depoimento, depois de relatar cada detalhe horrível de nossa experiência, dirigi-me a ele diretamente do banco das testemunhas. Damian,
Não sei quem você é. Mas você não é mais meu filho. Meu filho morreu na noite em que você matou Ricardo. E o que viveu em seu lugar por 25 anos é um monstro que, sem perceber, ajudei a criar. O júri deliberou por 3 dias antes de declarar Damian culpado de homicídio qualificado pela morte de Ricardo e de tentativa de homicídio qualificado pelo que nos fez. Melissa recebeu a mesma condenação como cúmplice. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, 1 ano depois, Helena e eu iniciamos o processo para adotar formalmente nossos netos. São crianças lindas e inocentes que merecem uma chance de crescer sabendo o que é o amor verdadeiro. Não o amor manipulador e tóxico que receberam de seus pais biológicos. Todas as noites, quando os coloco para dormir, falo sobre seu tio Ricardo, o irmão que nunca conheceram. Conto sobre sua bondade, sua honestidade, seu sonho de um futuro onde a família seja um refúgio de amor verdadeiro, para que seu legado ilumine suas vidas e nos dê forças para sarar. Se você se impactou com esta história real de traição e redenção, não se esqueça de se inscrever em Momentos Reais para mais relatos que te deixarão sem fôlego. Dê um like se você se comoveu. Compartilhe com alguém que precise de uma lição sobre família e deixe nos comentários o que você faria em uma situação assim. Nos vemos no próximo vídeo.